Vamos nesse exercício fazer o fechamento do arquivo PDF, só que agora no programa InDesign, utilizando os arquivos que fizemos no curso de InDesign. Caso você não tenha desenvolvido ou não tenha salvo, você pode baixar pela pasta de exercícios do site da Alphamídia. Vamos começar então pelo folder. Vou aqui em abrir em recente, folder Technology completo. Você pode acessar esse arquivo pelo site e baixe também todas as imagens junto que estão inseridas nesse arquivo. Muitas vezes acontece de quando você abrir um arquivo do InDesign, aparece essa mensagem do painel Links. Ele está dizendo que esse arquivo tem dois links ou duas imagens que não são nativas do InDesign, que elas foram modificadas. Neste caso são modificadas, mas ele sempre vai aparecer essa imagem se o link estiver missing ou perdido. Por exemplo, você deletou o arquivo de link ou você moveu ele de uma pasta para outra, ele vai aparecer como missing. Ou modified, que é o caso aqui. No caso, se você alterou alguma coisa na imagem, se é uma imagem de Illustrator, você mexeu lá no Illustrator nessa imagem, ou se é uma imagem de pixel, você alterou ela no Photoshop. Então ele vai ficar acusado aqui como modificado. Você pode optar por fazer o update depois no painel Links. Ele vai aparecer, essas duas imagens vão aparecer com aquele triângulo amarelinho, como vimos no curso de InDesign, ou você já pode fazer o update ou atualizar diretamente aqui, que é o que nós vamos fazer agora. Clica em Update, pronto, ele já atualizou automaticamente as imagens que foram modificadas. Então esse é o arquivo que desenvolvemos no curso de InDesign. Então o propósito aqui é fazer uma checagem, aprender como fazer o pré-flight. Nós abordamos, não em detalhes, mas só demos uma introdução sobre pré-flight no InDesign. Agora nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado por ser um curso de arte final. O pré-flight é como é explicado na ocasião, um termo que se usa na aviação, que se chama pré-voo. Então, o piloto, o copiloto, toda a tripulação e a torre fazem uma série de rotinas de checagem antes de o avião se mexer. Caso esse checklist esteja todo em conformidade, todos os itens de segurança do avião e de procedimentos, o voo é autorizado. Aqui é a mesma coisa. Enquanto a gente não tiver liberado pelo próprio InDesign uma série de características técnicas, ele não aconselha fechar o PDF. Ele vai fechar o PDF, mas não aconselha. Por que eu digo não aconselha? Porque vai aparecer essa luzinha vermelha aqui no rodapé do seu InDesign. Então significa, se você estiver fazendo qualquer tipo de arquivo e vai aparecer ali aquela mensagem one error, ou a bolinha vermelha, um erro, significa que tem alguma pendência nesse arquivo para fazer algum tipo de configuração de saída. Também podemos fazer essa checagem com mais detalhes e fazer o pré-ajuste das checagens no painel pré-flight. Então vem aqui no painel pré-flight e aqui a gente consegue fazer a configuração. O InDesign, quando você instala, ele sempre já coloca um Basic, que está entre parênteses aqui, Working, ou seja, o perfil básico é o que está ativo no momento. Então, pelo perfil básico, ele está acusando aqui um erro. Vamos ver que erro é esse. É um erro de texto. É um erro de overset text, ou seja, a caixa de texto, o frame de texto, está escondendo uma parte do texto. Isso não é desejável. E conforme abrimos aqui a chavinha, ele vai mostrar. É um problema no frame de texto. Vamos aonde? Na página 4. Clica na página 4 e ele já diz aonde está o erro. Isso é ótimo. Antigamente no PageMaker ou versões iniciais do InDesign, teríamos que fazer essa checagem manualmente, levava muito mais tempo. Agora essa checagem é feita de maneira automatizada e muito mais segura. E ele diz aqui, problema, tem 12 caracteres que estão escondidos, overset text. E ele já diz ali qual é o tipo de solução. Fix, resize the text frame, aumenta a caixa de texto ou diminui o tamanho da letra, enfim, de maneira que todo o texto se caiba aqui nesse frame. Ele já está mostrando aqui, através do sinalzinho, né, aquela correntinha mais que está nos mostrando que o texto está de fato estourado. Vamos fazer então um pré-ajuste no pré-flight que você pode deixar
funcionando instantaneamente o tempo todo no seu InDesign, para qualquer documento. Então nós vamos fazer um preset, ou um pré-ajuste. Vamos no painel Preflight, vamos no menu do painel, que é no canto superior direito, e vamos colocar aqui, Define Profiles, definir perfis, se você tiver no InDesign português. Aqui nesse campo da esquerda é onde armazenamos os perfis de checagem que o InDesign faz. Você pode fazer quantos perfis de checagem forem necessários. Você pode programar um para impressos, um para revistas, um para livros, um para documentos digitais. Dependendo do tipo de saída do arquivo que você vai fazer, da sua publicação de InDesign, você pode fazer um tipo de checagem. Vamos aqui, como é o curso de arte final, fazer um perfil de checagem para impressos, levando em consideração que vamos fazer, nesse caso aqui, um arquivo para X1A. Então abordamos nos vídeos anteriores que o PDF X1A ele não comporta imagens RGB. Então a gente vai deixar, pedir para o InDesign nos avisar se tiver alguma imagem fora da tolerância de 300 ppi ou se tem alguma imagem em RGB. Então vamos lá, assim que a gente abre esse painel, a gente já pode fazer a configuração aqui nessas características. Então ele faz 6 características. Características gerais, que você pode colocar uma descrição aqui, né? Você pode dar uma nova. Então a gente vai criar um novo, né? Qualquer coisa aqui que você altere, ele já vai dar um aviso, porque esse é o Basic Profile, ele está em colchetes para sinalizar que ele não pode ser alterado original. Então a gente vai criar como se fosse uma cópia. E aqui a gente já vai escrever arte final alfamite. Você pode colocar naturalmente o nome que desejar. E aqui você pode colocar um descritivo. Checagem para impresso em X1A. Pronto, é o suficiente para a gente saber exatamente do que se trata essa checagem. Vamos fechar aqui a aba geral, e vamos aqui na aba Links, que é a primeira característica que vamos configurar. Nos links, a gente vai observar, e no InDesign a gente trabalha muito com imagens vinculadas ou links, então é imprescindível que o InDesign avise, ele acuse como erro se tiver algum link perdido, como na tela de abertura desse vídeo, ou se tem algum... URLs são links de internet. Como é um arquivo de PDF, não faz o menor sentido colocar alguma coisa interativa, porque é um PDF que vai exclusivamente para impressão. Então nós vamos deixar aqui links missing or modified, ou vínculos perdidos ou modificados, como na tela de abertura desse vídeo. Então, pelo menos esse você deve deixar indicado. Na parte de cores também é uma questão muito importante. Se estamos partindo do pressuposto que ele faz uma checagem para um arquivo X1A, então alguns tipos de cores não serão permitidas. Por exemplo, aqui em Color Spaces and Modes Not Allowed, que é essa terceira opção aqui da aba Color, a gente vai abrir e a gente vai indicar aqui que sim, de fato terão modos de cores que não permitiremos nesse arquivo. Quais são? Cores RGB e cores LAB. Esse é um formato de cor muito utilizado por fotógrafos. Então, se por um acaso você pegou uma imagem, inseriu no seu projeto de InDesign e ela estiver no modo LAB, o Preflight vai acusar que a imagem está nesse modo não permitido e você vai ter que converter. Então, aqui, frisando, são modos de cores não permitidos. Então, ele vai aceitar cores em escala de cinza, ou gray, naturalmente vai aceitar imagens em CMYK, que são as cores de escala da impressão gráfica, e também as cores spot, ou cores especiais, por exemplo, uma paleta Pantone. Ele vai permitir nesse aqui. Vamos fechar. No Spot Color Setup você pode, se você quiser, colocar um máximo de tolerância de cores permitidas, mas vou deixar livre. E aqui em cores somente essa questão que vamos fazer restrições com modo de cores. Imagens e objetos, que é o terceiro item. Também ele deixa filtrar uma série de características de imagem, mas somente algumas que vamos levar em consideração.
Por exemplo, logo a primeira, Image Resolution, resolução da imagem. Nós vamos colocar aqui uma resolução mínima. O que é uma resolução mínima? Significa que o próprio PDF-X, na hora que a gente estiver fazendo o arquivo PDF, gerar o arquivo PDF desse exercício no próximo vídeo, ele vai automaticamente converter todas as imagens que estiver nesse documento para resolução 300 ppi, para cima ou para baixo. Então nós temos que trabalhar com uma tolerância mínima. Então, se a imagem, por um acaso, eu aumentei ou diminuí uma imagem no InDesign, eu posso deixar a resolução dela do mesmo jeito, a não ser que eu aumentei a imagem, naturalmente a resolução vai diminuir. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Vai acontecer algumas situações no informativo que vamos fechar mais para frente. Então, o que eu sugiro é colocar uma resolução mínima que o PDF permite. Muitas vezes acontece de você ter um aumento, uma diminuição de uma imagem e você, por exemplo, tinha uma imagem no tamanho certinho e você aumentou ela um pouquinho para encaixar no teu layout. Se você aumentou a imagem fisicamente, sua resolução vai diminuir. E vamos supor que aquela imagem já estava em 300 ppi. Quando você tem uma tolerância, nós trabalhamos com uma tolerância de no máximo 10%, não compromete tanto a qualidade no PDF final na hora do impresso. Você não consegue detectar a olho nu essa diferença de resolução. O RIP vai automaticamente deixar tudo em 300, mas a interpolação que ocorrerá na imagem não será detectada pelo nosso olho, levando em consideração que a imagem esteja em boa qualidade. Então o que eu recomendo é deixar uma resolução mínima de 280, porque se você tiver com uma imagem, se eu deixar aqui 300, você vai ter uma resolução de 298, ele já vai acusar erro. Então, se tiver abaixo de 280, aí está fora da margem de tolerância aí de 10%. Está até um pouquinho menos, né? Seria 270, mas estou deixando aqui um pouquinho menos de 10%. Então, faça isso para imagens coloridas e imagem em escala de cinza, 280. Já o máximo de resolução não é necessário, porque ele vai reduzir a resolução para 300. Aí a interpolação não é tão problemática quanto ao contrário. A interpolação de aumentar a resolução que ela é problemática. E aqui para imagens de 1 bit, que são imagens escaneadas de 1 bit, também você pode deixar 800 ppi. É isso, essa é a parte mais importante, a resolução de imagem. Você também pode trabalhar, fazer uma exigência, se você não quer trabalhar com imagens desproporcionais, escalas. Vamos supor que você aumentou ou diminuiu somente na largura ou na altura. Você pode chamar restrição para isso aqui também. E principalmente, essa é muito importante, risco de corte e de sangria. Você pode fazer com que o InDesign trabalhe uma área de risco para não ter imagens ou textos dentro. Também pode fazer uma checagem e objetos próximos à spine, próximos a dobras. Eu vou desabilitar aqui, mas só para explicar, em algumas situações é muito interessante, um arquivo com muitas páginas, um catálogo, uma revista que tenha 300 páginas e de repente alguma página tem algum texto, alguma coisa muito próximo da área de corte, então ele já vai te avisar para ser recolocado no seu design. Vou desabilitar aqui. Pronto, aqui em imagens já temos essas recomendações e em texto, naturalmente, o mais obrigatório é Overset Text. Esse sempre tem que estar ligado em qualquer situação. Se for para um material impresso, se for para um material digital, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Nós temos um Overset Text, temos que ir lá corrigir depois. Fontes perdidas também é muito interessante você deixar habilitado. Se você estiver usando uma fonte que não está habilitada no teu sistema, ele também vai te avisar. Essas são as principais checagens básicas para você fazer um impresso. Aqui na parte de documento tem uma série de outras questões, orientação da página, número de páginas requeridas ou páginas em branco. Você pode fazer com que ele filtre também essa busca. Aqui vamos deixar em branco. E aqui está a nossa configuração, já fizemos todas as restrições para esse Art Final Alpha Media. Vamos clicar em Save e ele já fica automaticamente salvo aqui no próprio InDesign. Clicaremos em OK
E pronto, agora a gente vai fazer o pré-flight levando em consideração o arte final Alpha Media. Vamos no painel pré-flight, clicamos aqui no painel arte final Alpha Media e ele já está fazendo aqui uma varredura de erros, que exatamente deu o mesmo erro que apontamos no outro pré-flight. Como as imagens aqui já estavam previamente em modo de cor e CMYK, em resoluções, né, adequadas, ele não detectou nenhum erro com essas imagens, mesmo em transparências, né, ou vetores não se enquadra nisso, né, são imagens vetoriais, não tem problema. Então, a resolução de imagens são sempre imagens de pixel. Então, vamos lá, ele vai mostrar aqui ó, no Test Frame 4, ele já mostrou aqui, aproximamos aqui com Ctrl+, só para ficar visualizado bem aqui direitinho na tela. E aqui no caso, como é um texto fantasia, eu vou só deletar o texto que está sobrando ali. Mas num texto de verdade, faça a edição necessária. Ou tira o texto, ou diminui a fonte, ou troque a fonte, enfim. Vamos fazer aqui Ctrl+Y, que é a edição do modo de matéria. Eu vou tirar, na verdade, essa última letra aqui, essa última palavra, que é o que está dando o overset. Clico aqui para fechar. Vou lá no pré-flight de novo e vai aparecer a tela verdinha. Pronto. Agora esse arquivo ele está indicado para fazer a arte final que faremos no próximo vídeo.